Olá, estamos de volta para mais uma conversa da praia, uma parceria com o ECO. O meu nome é Rodolfo Oliveira, sou Managing Partner da Bloomcast, uma das empresas do iGroup focada na área de Media Relations e Comunicação. E hoje estamos aqui para falar sobre comunicação empresarial, um bocadinho como o espaço da comunicação empresarial versus a comunicação tradicional de marcas funciona e quais as suas características distintivas. E nesse sentido, se calhar, temos aqui hoje connosco o Ricardo Rocha, que é Marketing Communication Manager da Noesis, e Carla Fonseca, que é Chief Marketing Officer da BI for All. E eu se calhar começava por ti, obrigado Carla por estarem connosco, por te perguntar como é que tu vês esta diferença e como é que, para quem esteja do outro lado a ouvir e a tentar compreender esta diferença, como é que vês a diferenciação da comunicação tradicional, mais focada nas marcas, para uma comunicação mais business to business, ou seja, mais empresarial e focada se calhar mais no negócio de outras organizações. Muito bem. Antes de mais, muito obrigada também pelo convite, é um prazer, sem dúvida, estar aqui. Bom, o marketing tem tido uma grande evolução nos últimos anos, não é? Muito também aportado aqui pela questão do digital e por tudo aquilo que nos traz, portanto, para nós, para as organizações e para nós enquanto consumidores também. Pronto. Por outro lado, eu acho que é importante focar que o marketing tem uma missão muito importante nas organizações, não é? Que não trata só da questão do posicionamento e da notoriedade, mas trata também de atrair, de mostrar a diferenciação da minha empresa para com as minhas empresas concorrentes. Pronto. Em termos de grandes diferenças, quando nós falamos no marketing business to business, não é? Nós falamos do marketing para as empresas e aqui temos que tratar, portanto, toda uma estratégia muito assertiva, muito direcionada, muito de one-to-one, não é? Portanto, trabalhamos muito com os conceitos de buyer personas, ok? O que é isto? É ir um bocadinho mais além de uma segmentação de pessoas. Pronto, é perceber exatamente quem é que são aquelas pessoas, onde é que elas estão, o que é que eles leem, em que canais é que eles estão, enfim, portanto, conseguir perceber um bocadinho o que é que aquelas pessoas querem, perceber as dores daquelas pessoas e responder com as nossas soluções para, enfim, para o seu problema, para o seu desafio no seu dia-a-dia. Por outro lado, quando falamos do marketing de marcas, ele acaba por ser cada vez mais também personalizado, mas fazes uma comunicação mais massiva, não é? E aqui entra a tradicional publicidade, quer seja na televisão, quer seja nos jornais, quer seja mesmo nos canais digitais. A nível de campanhas, também falamos de campanhas um bocadinho diferentes, portanto, se falamos em campanhas de conceitos B2B, falamos de uma campanha, se calhar mais de um conteúdo, onde nós temos todo um processo de nutrição e do funil de marketing, portanto, muito mais trabalhado e muito mais assertivo. Uma campanha de marca é mais direcionada, é mais de produto, é mais imediata, não é? Pronto. Há um outro aspecto que é também a questão do retorno ao investimento é mais fácil, enquanto no marketing B2B o ciclo de venda tipicamente é maior, no marketing B2C é mais imediato, portanto eu faço uma campanha e rapidamente ou mais rapidamente eu consigo ter o resultado dessa mesma campanha. Acho que são assim os dois grandes diferenciais também. Ricardo, queres dar também aqui a tua Sim, eu perspectiva? concordo. Para já, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Eu concordo com a perspectiva que a Carla referiu. Eu diria que a grande diferença tem a ver com o público com quem comunicamos, não é? Ou seja, o tipo de comunicação mais massificada no B2C, portanto, na comunicação para o consumidor e na comunicação das marcas, versus uma comunicação mais focada, mais segmentada e mais específica no caso do B2B. Diria que o resto não há grandes diferenças, quer dizer, são técnicas eventualmente ligeiramente diferentes, mas os canais são os mesmos, as formas de chegar aos públicos são as mesmas e os públicos também são similares, apesar de tudo. Há sempre aquele mito de que o B2B é uma compra empresarial, não é? Portanto, que o comprador empresarial é diferente do comprador pessoal, do consumidor, vamos chamar assim.
E, portanto, durante muitos anos houve muito essa diferença de linguagem, por exemplo, não se usava tanto os fatores emocionais na comunicação empresarial, portanto, na comunicação B2B versus a comunicação B2C, que está muito mais avançada nesses tópicos. Mas eu acho que há uns tempos li um artigo que falava sobre isso, porque, na verdade, o comprador empresarial também é um ser humano, é uma pessoa como outra qualquer. Portanto, também compra emocionalmente. Aquela ideia de que o comprador empresarial é racional e o comprador pessoal é emocional, não é exatamente assim. Ou seja, nós mesmo no processo de compra numa empresa, há fatores emocionais, não é? Há a relação com aquela empresa, há muitas vezes até uma das emoções mais importantes é a segurança e a credibilidade, não é? Eu mais facilmente compro um serviço a uma empresa a quem eu reconheço mais credibilidade e mais notoriedade no mercado do que se calhar a uma empresa que ninguém conhece, ainda que as propostas possam ser até similares. E, portanto, aí é um comportamento emocional, não é necessariamente o comportamento racional de simplesmente comparar features e preço e condições de pagamento, não é? Portanto, havia muito essa ideia que a compra B2B era muito isto, e eu acho que esse caminho tem sido feito e as empresas e o marketing B2B, portanto, de empresa para empresa, tem vindo a trabalhar cada vez mais essas variáveis. Falar nas dores, como a Carla referiu, perceber quais são os pain points, não é? Quais são as dores, quais são as necessidades do cliente e de que forma é que nós podemos resolver essas necessidades dessa empresa. E por isso eu acho que há um bocadinho esta mudança de paradigma e diria que os dois tipos de comunicação estão cada vez mais a aproximar-se. Vemos cada vez mais empresas que comunicam para empresas a trabalhar as variáveis emocionais, a trabalhar a sua credibilidade enquanto, não diria love brand, se calhar não chegaremos nunca a esse ponto, não é? Mas quase, não é? Enfim, olho para o mundo das consultoras ou das consultoras IT e há marcas que se destacam naturalmente e que são marcas mais emocionais e com quem eu tenho uma relação mais próxima. E acho que esse é o caminho que todos os marketeers e todas as empresas têm que fazer. Depois varia, de facto, os canais, como a Carla referiu. Se calhar não faz sentido, eu costumo dizer isso, não é? Para vender um serviço de consultoria de IT, que é a área que nós trabalhamos, se calhar não faz sentido ter um outdoor aqui na Marginal. Para vender um shampoo faz, não é? E, portanto, eu diria que mudam mais os canais do que propriamente depois as técnicas de comunicação. Mas a questão, um bocadinho que existe muito específica aqui também, é que há uma ligação muito one-to-one, não é? Há um trabalho muito feito ao nível da relação e de estabelecer essa relação com o cliente, não é? E isso, creio que há um fator aqui diferenciador, não é? Porque nós não trabalhamos tanto a parte massificada, há muito uma relação e a tentativa de fazer, há muita questão da apresentação e da demonstração associada, que não existe no espaço quer dizer, eventualmente nos carros uma pessoa vai testar o carro, não é? Mas não anda ali a ter uma prova de conceito e a experimentar e a ter uma instalação muito focada na parte tecnológica. Sim. E nós no espaço também do B2B, há aqui uma questão também complexa que é igual à do espaço mais tradicional, que é a questão como é que nós, que fatores é que nós podemos utilizar para, no fundo, nos diferenciarmos e os drivers de diferenciação que podem ser idênticos e em alguns casos podem não ser e, portanto, se quiseres trazer também aqui a tua perspectiva sobre isso, que acho que é um tema importante, é um bocadinho diferente, se calhar os drivers de diferenciação que se usam num espaço mais de empresas e pré-empresas. O Ricardo referiu bem a questão da segurança, se calhar é um tema muito importante, e a confiança de uma empresa fornecedora, que se calhar uma pessoa, quando compra, como diz, um shampoo, não está propriamente preocupada com esse tema, não é? Claro. Sim, eu acho que aqui a questão da confiança, como o Ricardo referiu, é crucial, não é? Porque nós não estamos a comprar, usando o exemplo, um shampoo, não é? Nós estamos a comprar uma parceria. É um investimento que não é para ficar ali num projeto, não é? Portanto, aqui a questão da confiança eu acho que é crucial. A expertise, não é? O talento, as pessoas saberem fazer o diferente, não é? O mais do mesmo todos nós sabemos fazer, não é? Portanto, temos que saber fazer mais e melhor e apresentar as soluções ao cliente, não é? É por isso que ele nos procura. Pronto. E por isso é que também aqui o trabalho do marketing é muito importante, não é? Porque é trabalhar
também um bocadinho o propósito da organização, não é? O que é que nós fazemos para ajudar as outras organizações, não é? Começa de dentro para fora, pronto. E isto também tem que se refletir muito na estratégia que nós estamos a implementar, porque não é só apresentar que fazemos, temos que depois no cliente mostrar esses bons resultados, não é? Portanto, o marketing não começa ali quase na venda, não é? O marketing tem que começar todo muito antes, não é? Quando nós apresentamos aquilo que nós fazemos, quando nós mostramos como é que nós conseguimos ajudar as dores dos clientes, portanto, através dos diferentes canais. Eu continuo a ser muito apologista da usabilidade de diferentes canais, claro que façam sentido para com os nossos públicos, não é? Mas eu acho que aqui, sim, é muito a questão da nossa diferenciação para com a concorrência, como é que nós podemos apresentar isso em termos da nossa estratégia, pronto. Passa muito por aí. Ricardo? Sim, eu voltava outra vez às diferenças e para complementar também o que referiste, uma das grandes diferenças é de facto o ciclo de venda, o processo de venda, não é? Como a Carla também já tocou nesse tópico. A venda de mass market, digamos assim, de consumidor, é uma venda normalmente mais imediatista e, portanto, também é mais fácil medir, como a Carla referiu. E apesar de serem ambas compras emocionais, como eu estava a dizer antes, uma é uma compra por impulso e a outra não é necessariamente, ou normalmente não é uma compra por impulso. Também não é, enfim, não se aplica a tudo o que é B2C e tudo o que é B2B. Claro que, por exemplo, comprar um carro, se calhar não é uma compra tão imediatista e tão por impulso, mas ainda assim é quando comparada com um projeto de transformação digital de uma organização ou uma implementação de um software ou o que for. E, portanto, essa também é uma das grandes diferenças que depois também interfere na forma como nós trabalhamos o marketing. Outra diferença que eu diria é o próprio papel do marketing dentro das organizações, ou seja, apesar de tudo eu sinto que o marketing no B2B, na comunicação de empresa para empresa, é muito mais, o seu espectro de atuação é muito mais amplo do que numa marca de grande consumo. Uma marca de grande consumo, os marketeers estão focados em promoção, preço, aquelas variáveis todas do marketing mix, não é? Distribuição, canal, tudo isso. E, portanto, estão muito focadas efetivamente no marketing tradicional, na componente da comunicação, posicionar a sua marca, vender. No marketing B2B, o negócio, claro, é o coração, como eu costumo dizer, do marketing. Trabalhar as leads, todo esse desenvolvimento do negócio, o posicionamento da marca, portanto, aí relativamente similar, mas eu diria que o marketing numa organização que tem um negócio B2B tem que ser muito mais central do que isso. Toca, por exemplo, os tópicos do employer branding, não é? da atração do talento, ou seja, a forma como nos posicionamos enquanto marca para captar recursos e para captar os melhores talentos, também na retenção, toca variáveis de comunicação interna, e eu diria que muitas vezes até outros temas que saem daí, ou que saem daquilo que se pensa normalmente no marketing. Podemos falar em estratégia, o marketing no B2B, se não está, deve estar muito, nas empresas onde ainda não está, deve estar muito mais próximo da gestão de topo e deve estar muito mais próximo da definição das estratégias da organização, que pode passar por estratégias de internacionalização, por exemplo, abordagens a novos mercados, novas áreas de negócio, tudo isso tem que ter trabalho de marketing, não é? Tem que ter um trabalho de market intelligence e tem que ter essa envolvência. Inclusivamente, e porque estamos aqui num espaço também diferenciador, eu vejo o marketing também interferir claramente no workplace, por exemplo. Só para dar um exemplo que é um bocadinho fora daquilo que é o espectro atual. Ou seja, cabe também ao marketing pensar na forma como o futuro do trabalho, agora neste modelo híbrido, funciona. Cabe ao marketing também trabalhar essas variáveis, pensar como reorganizar os espaços, como voltar a tornar os escritórios relevantes para que as pessoas possam trabalhar no escritório versus trabalhar em casa, em que situações é que cada uma dos modelos de trabalho se aplica melhor, que políticas se devem adotar, e por isso eu diria que o marketing numa organização B2B é muito mais transversal, é muito mais abrangente, obriga também um conhecimento maior do negócio, enquanto que posso estar a ser injusto para o B2C, mas eu sempre trabalhei em marketing B2B e adoro, portanto há quase 20 anos de trabalho nesta área. E por isso acho que claramente o marketing numa organização B2B, que tem um negócio B2B, é muito mais estratégico e muito menos estático.
e no B2C é mais focado no, como disse, no mix tradicional do marketing. Está aberto a debate esse. Está aberto a debate. Eu acho que há aqui um ponto também muito interessante que eu digo sempre, que é todos nós fazemos marketing, não é? Claro. Todos nós somos embaixadores da marketing. Claro que há departamentos específicos, não é? No desenvolvimento dessa estratégia, na implementação dessa estratégia, na criação das ideias, não é? Para chegar aos objetivos, não é? Que em última instância é a rentabilidade do negócio e objetivos de venda, não é? Tocar-se também aí, mas todos nós fazemos marketing, não é? Todos nós, quando nos apresentamos em nome da empresa, estamos a ser embaixadores dessa marca, para o bem e para o menos bem, não é? Eu acho que por isso é que o Ricardo também estava aqui também a tocar um bocadinho neste ponto, não é? Que é esta sensibilização que o marketing também tem que mostrar às pessoas, que é, tudo bem, nós somos do departamento de marketing, sim, mas tu também, quando estás nos clientes, ou o que seja, também estás a ter a tua missão enquanto embaixador, não é? Aqui da marca. Pronto. Até porque muitas vezes somos o ponto focal de contacto com o cliente, não há outro. Portanto, há ali um canal gerido através de uma pessoa e convém que essa pessoa seja realmente um embaixador. Sem dúvida. E, se calhar, passando agora para um lado mais operacional, nós nesta área, a área empresarial tem características muito específicas, portanto, a mesma forma como trabalhamos as redes sociais, por exemplo, é muito própria ou tem algumas características próprias. Vocês na BI têm um trabalho muito grande nessa área. Como é que tu vês o foco e a ligação que têm vindo a fazer na utilização das redes sociais como uma parte integrante, no fundo, dessa estratégia Sim. que têm estado a utilizar? E já agora, que canais é que usam mais? Sim. Embora, Sim, objetivamente. em termos de redes sociais, pronto, em termos de redes sociais, claramente que quem está num mercado como o nosso é o LinkedIn, não é? Claro que também temos que estar nas outras redes, nos Facebooks, nos Instagrams, nos Twitters e tudo mais. Na minha opinião, as redes sociais dão uma possibilidade muito grande às organizações, que é poder comunicar diariamente, não é? Eu consigo partilhar conteúdos diários. E com uma diferenciação de formatos. Portanto, eu tanto consigo pôr um vídeo, como um e-card, como uma notícia que sai na imprensa, como um artigo de blog, como um e-book que me traz a captação de leads, não é? Portanto, eu consigo toda esta comunicação diária com os meus públicos, não é? Sejam eles potenciais clientes ou mesmo colaboradores ou futuros colaboradores da nossa organização. Eu acho que é uma estratégia que, no nosso caso, faz parte integrante. Pronto. A título de exemplo, nós lançamos uma campanha para os nossos clientes ou para os nossos potenciais clientes e, em simultâneo, por exemplo, uma campanha de lead generation, lançamos um e-book e, em simultâneo, lançamos esse mesmo e-book através das nossas redes sociais, ok? Portanto, também para poder trazer pessoas que não estão nas nossas bases de dados. Okay? E assim conseguirmos ter uma visibilidade maior sobre o nosso know-how e sobre aquilo que nós fazemos. Pronto. Em termos de benefícios, eu acho que claramente são esses. Uma comunicação diária, porque eu não a consigo fazer no meu website, porque as pessoas não me vêm a visitar todos os dias, não é? Eu não posso estar a incomodar as pessoas todos os dias com uma campanha de e-mail, portanto, eu acho que é uma forma não intrusiva de conseguirmos chegar aos nossos públicos e isso ajuda muito também a alavancar a nossa imagem, pronto. E depois tem todo um aspecto global, não é? Como o Ricardo estava a falar há pouco, não é? Nossas empresas também estão a trabalhar muito a parte internacional, ou seja, também conseguimos chegar a outros públicos que, se não fosse assim, também não conseguiríamos chegar. Portanto, o target pode-se fazer perfeitamente para uma geografia, e isso é muito eficaz, sobretudo no espaço empresarial também, não é? Sim. Em todos, mas aqui especificamente estamos a falar Sim. computador, é? Sim, nós usamos também as redes praticamente todas, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Obviamente o LinkedIn tem uma preponderância grande neste negócio B2B. Estamos a olhar para o TikTok, que eu acho que é uma coisa que temos que começar a olhar. Mesmo as empresas B2B, as marcas já lá estão, não é? O B2C já lá está. Realmente vai à frente, mas eu acho que faz sentido, até na componente do Employer Branding, que já falámos. E eu diria que as redes sociais são fundamentais para qualquer estratégia quer de lead generation, quer de posicionamento, quer de employer branding, mais uma vez referindo.
são fundamentais para uma estratégia de conteúdo, porque de facto são o canal mais eficiente na difusão de conteúdo junto dos nossos públicos e porque permitem fazer essa segmentação que referias e portanto, aquilo que nós, no caso da Noesis, temos vindo a fazer cada vez mais é termos estratégias diferenciadas entre o que é a comunicação, para já entre canais, portanto, os nossos canais, não só os formatos são diferentes, como o conteúdo é diferente. Nós, por exemplo, apostamos muito mais no Instagram na componente de employer branding e, portanto, posicionamento da nossa marca enquanto uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal e, enfim, passar a nossa cultura, o nosso EVP, que é o nosso Employer Value Proposition, todas a vida na Noesis, promover também e dar reconhecimento aos nossos talentos e, portanto, utilizamos esse canal sobretudo para isso, diria que 90%, continua a ter algum negócio, LinkedIn, mais foco no negócio, embora a componente do employer branding também seja fundamental, porque enfim, qualquer pessoa hoje em dia que procura um novo desafio profissional está no LinkedIn e vai ao LinkedIn, não é? E procura as empresas no LinkedIn. Portanto, também temos que trabalhar essa variável. Portanto, eu diria que tem que haver uma diferenciação entre os canais, em primeiro lugar, e depois também deve haver uma diferenciação entre o orgânico e o pago. Nós estamos cada vez mais a investir no pago, precisamente para a componente do negócio. Ou seja, o paid media permite-nos segmentar, como dizias, chegar àquele público, praticamente one-on-one, né? Chegar àquela pessoa, aquela empresa, aquele setor de atividade, aquela geografia, o que quisermos. E por outro lado temos o tema do reach, não é? Agora mais, não quero ser muito técnico, mas temos o tema dos algoritmos e do alcance ser cada vez menor no orgânico. E o orgânico, mal comparado, acaba por ser, dentro do social media e do digital, a comunicação mais de massa, não é? E, portanto, se queremos, de facto, ter uma comunicação muito dirigida, temos que fazer também essa diferenciação. No fundo, nós estamos a usar o orgânico mais para posicionamento de marca e o paid mais para campanhas específicas, foco em determinado problema que nos propomos a resolver. Sim, até porque isso era um tema que eu também gostaria de termos aqui um bocadinho de tempo para falar no final, que é o branding também é muito importante nesta área, ainda por cima estando nós a trabalhar, sendo estas áreas tipicamente e a área tecnológica, uma área onde há uma dificuldade enorme de retenção e atração de talento, obviamente a questão do branding tem um papel importantíssimo. Mas eu gostava ainda de vos perguntar uma coisa antes, que é assim, nós estamos isto é empresas todas de tecnologia, portanto nós temos muito na linha da frente na utilização daquilo que são as ferramentas mais avançadas tecnológicas na parte do marketing, ou seja, a inteligência artificial, o Big Data, todos esses temas que são aqueles nomes assim mais complicados, mas que são o dia-a-dia, quer na parte de trabalho com o cliente, mas também na componente do marketing cada vez mais. E, portanto, era um bocadinho também a vossa opinião e perspectiva sobre como o fazem e o que é que veem como, assim, as coisas mais importantes nesse aspecto. Sim, as ferramentas tecnológicas são, sem dúvida, o braço direito das organizações, não é? Porque eu acho que é um grande alicerce para toda uma diferenciação logo de início na concepção da estratégia, não é? Eu tenho dados e tenho que os transformar em insights, tenho que os transformar em conhecimento, pronto. E as ferramentas de Data Analytics, inteligência artificial, de facto, são ferramentas muito robustas que trabalham esses dados para, em última instância, as melhores decisões, não é? E o marketing não foge disso, não é? Porque se eu conheço melhor o meu cliente, se eu conheço melhor o que ele procura, se eu consigo perceber as tendências dele, a título de exemplo, conceitos de marketing content, uma campanha, não é, que nós lancemos, se eu consigo perceber o que é que aquela pessoa viu, quais é que são as tendências daquela pessoa, qual é que é o comportamento face a toda uma nutrição que eu estou a ter com ele. Portanto, eu consigo dar uma resposta muito mais assertiva àquele cliente, não é? Porque as campanhas de e-mail trazem também alguns desafios, não é? E depois trazem aqueles que ninguém quer, não é? Que é o unsubscribe, que é o shift delete, não é? Que nós todos também recebemos uma série de campanhas, olha, lá vem este outra vez, não é? E pumba, não é? Carregamos ali na campanha e pronto, e não sequer lemos. Portanto, a diferença começa logo aqui, não é? Que é nós conseguirmos ter um pitch certeiro com aquele interlocutor. E isto é muito ajudado também pela questão das ferramentas que estão por trás, não é? Que é
Sim, nós temos as buyer personas, sim, nós percebemos mais ou menos quais é que são as dores e os desafios transversais, mas nós queremos saber mais. Nós queremos que aquela pessoa nos veja como referência, que nos acompanhe, que nos leia e que chegue até nós, não é? Portanto, aqui, sem dúvida, eu acho que as ferramentas são cruciais e até para o próprio social media que estávamos a falar anteriormente, não é? Conseguirmos perceber um bocadinho as tendências, conseguirmos até dar às pessoas o que é que eles querem exatamente ver e procurar, não é? É um bocadinho E vocês usam isso diariamente em termos do vosso trabalho já? Sim, nós temos as nossas ferramentas de marketing automation, portanto, que nos permitem perceber todo esse envolvimento, não é? E que nos ajuda a responder de uma forma muito melhor aos nossos clientes e aos nossos prospects, não é? Porque o que nós queremos é que ele, num processo de nutrição, nos continue a ler, não é? Não é estarmos a enviar, a título de exemplo, um artigo sobre inteligência artificial, mas afinal a pessoa se calhar quer saber sobre, sei lá, Big Data ou outra coisa qualquer, não é? Portanto, temos que, de facto, cada vez mais personalizar toda a nossa comunicação para ser efetiva, Sim. para ter resultados. É o desafio entre, por um lado, queremos que eles saibam que nós temos mais coisas, por outro lado, também não queremos estar a amassar com coisas que não têm interesse em saber, não é? Portanto, é ali isso depois vai dar retração a quem nos está a ler, não é? Especialmente que nós recebemos todos já, como dizes, newsletters, que é desafio, não é? Que é Sim. uma loucura. Sim. Eu faço muito shift delete. E depois é giro que eu acho que aqui, e vê-se de facto, e penso que aqui todos sentimos um bocadinho isto, não é? Na altura da pandemia, muitas empresas que se calhar não estavam assim tão preparadas, no nosso caso acaba por ser aqui quase privilegiado porque já estávamos em campos digitais e já estávamos aqui um bocadinho avançados, como o Rodolfo disse e bem, não é? Mas se calhar aqui, na altura do início da pandemia, começou tudo o que era físico, não é? Passou a ser digital e então recebia-se tudo e mais alguma coisa, não é? Coisas que nós até se calhar tínhamos interesse, mas como depois éramos tão massivo, tão exaustivo, não é? Que se calhar acabámos por não dar a devida atenção. E de facto, por isso, eu acho que aqui faz toda a diferença, passa a redundância, a diferenciação da estratégia. E aqui, sem dúvida, o Analytics é crucial para nos ajudar nisto, sem dúvida. Sim, há aquela frase famosa no mundo do IT que os dados são o novo petróleo, não é? Que apareceu há uns anos e de facto é como a Carla referiu, os dados hoje em dia são o centro de qualquer negócio e tem que ser o braço direito de qualquer gestor e no marketing também não foge à regra, que mal seria, não é? E portanto eu diria que no marketing, no que toca aos dados, temos sobretudo a ver com a analítica, não é? A capacidade de termos, e que o digital nos trouxe e a tecnologia nos trouxe, que é a possibilidade de podermos analisar tudo o que fazemos e o impacto de tudo o que fazemos. E isso, no início da conversa, começávamos a falar nos meios tradicionais, não tem comparação com um anúncio de imprensa numa revista, não é? Um anúncio de uma página numa revista, o impacto que se consegue medir aí é pequeno, não é? São aquelas estimativas de audiência, quantas tiragem daquilo, estimamos quantas pessoas é que eventualmente viram aquele anúncio. Não há um CTA, portanto não há uma interação, a pessoa não faz nada, não clica, não interage com aquele anúncio. Enfim, no limite fica com aquilo na cabeça que depois pode ir pesquisar posteriormente no digital. No caso da comunicação digital nós temos estas analíticas todas, não é? Comprovadas. Sabemos quantas pessoas viram, quantas pessoas leram, quantas pessoas clicaram e depois desistiram a meio do processo. Seja no e-commerce, seja numa área mais B2B, como no nosso caso. No e-commerce conseguimos chegar até à conversão direta, não é? Uma compra, mas depois tens todos aqueles tipos de analítica de abandono de carrinho, percentagem de conversão, o comportamento que a pessoa fez dentro do próprio website ou do e-commerce, foi impactada com aquela campanha, foi parar à promoção, qualquer que ela seja, depois pesquisou mais isto e isto ou não pesquisou, adicionou ao carrinho e abandonou o carrinho, etc. Fora do e-commerce, nós mais no nosso negócio, não consegues obviamente chegar até esse nível de conversão
tão direto, embora se consiga na mesma medir o impacto do marketing, como é lógico, e do investimento que se faz, mas consegues ter muito destas interações e depois com ferramentas de automação, como a Carla referiu, consegues desenhar jornadas, não é? E isso é o mais interessante. E portanto consegues desenhar qual é a tua próxima ação em termos de comunicação ou de marketing em função do comportamento que aquele prospect teve. Portanto, se clicou, vai ser impactado a seguir com este conteúdo, se não clicou, vai ser impactado com este conteúdo, se visitou a página, quando voltar vai ter uma outra informação já personalizada. Portanto, tudo isto é feito com dados e tudo isto é feito com analítica. E diria que hoje em dia não há marketeer que possa ser marketeer sem perceber de dados e sem saber fazer isto e pensar sobre isto. A inteligência artificial, um bocadinho diferente, fala-se cada vez mais da inteligência artificial no marketing, eu diria que ainda não há, ou ainda não está massificado de todo, e diria que ainda há muitos passos para dar. Uma das coisas que me parece mais interessante do que tenho visto na inteligência artificial é o tema da personalização, ou seja, lá está, com base nesses dados todos e nessa analítica toda que tu tens sobre o utilizador, conseguires, por exemplo, oferecer conteúdos personalizados que sejam gerados de forma automática ou com recurso à inteligência artificial. Fala-se muito, por exemplo, nos websites, o futuro dos websites pode ser não teres menu. É uma coisa que é completamente disruptiva e que eu acho que vai acontecer em breve. Portanto, tu simplesmente entras no website e interages com um bot ou com um motor de pesquisa e a inteligência artificial vai-te dando os conteúdos que tu queres ver à partida, não é? Tirando-te a ti também, obviamente, e condicionando-te um bocadinho na tua navegação tradicional, mas esse é um conceito muito interessante. Quantas vezes vamos a um site e queremos encontrar o telefone e andamos de contactos e depois aparece um formulário, ou queremos saber o que é que aquela empresa faz, e portanto isso a inteligência artificial pode ajudar. Nós temos casos, inclusivamente, noutras áreas e noutras áreas de negócio, em que tu, por exemplo, um caso que nós até desenvolvemos de uma seguradora que consegue vender os seus seguros, os seus produtos, neste caso, navegando no site completamente assistido por um bot, ou seja, sem que a pessoa clique em nada. Simplesmente escreve, interage com um chatbot, procura um seguro não sei quê e a página e o website o conteúdo vai sendo disponibilizado ao utilizador sem que ele tenha que clicar, fazer a simulação, faz a simulação no bot, coloca os valores no bot, apresenta a simulação, assina o contrato de forma desmaterializada, online, e portanto consegue fazer o ciclo todo. Esse, por exemplo, é uma das aplicações da inteligência artificial no marketing que me parece que vai ser o futuro. É um bocado às vezes irritante quando não Sim. funciona. Acho que todos Ainda tivemos não está aquela no experiência de não é nada disto que eu Sim. quero e aquilo Vês não isso, ali à volta. vês isso nas redes, só para complementar, vês isso nas redes sociais com a história do algoritmo, não é? Os conteúdos que nos são apresentados, nós já sabemos que estão a ser E está condicionados. sempre a mudar o Eu algoritmo. no outro dia não é? fiz no Twitter, não sei se foi por causa da polémica do Musk, ele fez um tweet a dizer para irmos às definições e mudar lá porque por defeito aquilo apresenta-te o feed pelos teus interesses e pelo teu histórico de navegação. Lá está, a inteligência artificial. E portanto, de facto, nós vemos sempre os mesmos tweets das mesmas pessoas, daquelas figuras que nós seguimos ou daqueles temas que nós, por algum motivo, fomos interagindo. E se formos lá, de facto, às definições e mudarmos aquilo para apresentar por ordem de publicação, o vosso feed vai mudar radicalmente no dia a seguir, experimentem. Até é estranho, eu agora abro o Twitter, eu fiz aquilo só para experimentar. Agora abro o Twitter e até é estranho, porque aquilo está a ser apresentado de forma... Sim, não está minimamente personalizado a mim. Isso tem vantagens e desvantagens, não é? Toda a gente critica os algoritmos das redes sociais e a histórica, os Cambridge Analytics e do Facebook, todos esses temas, mas a grande vantagem é essa comodidade. É se eu gosto de ler sobre política americana e se cliquei em 2 ou 3 notícias e sigo o Obama e mais não sei o quê, o conteúdo depois vai com o histórico, não é? Portanto, isto é um padrão de dados e são algoritmos de inteligência artificial, o meu comportamento vai ditando aquilo que é o conteúdo que eu vou ver no futuro. Que para mim é uma vantagem enorme. Claro, tem a desvantagem contrária, que é a tal manipulação, não é? Que as pessoas às tantas vivem numa bolha e, portanto, só vê os conteúdos que o algoritmo decide que vai apresentar. Não é? E tiras a interação e a discussão, porque a pessoa basicamente a certa altura
exclui todos aqueles Certo. que não concordam, Sim. porque se Claro, irrita. claro. É Mas verdade. as pessoas também perdem a capacidade de diálogo e de... Por isso é que tens os fenómenos Sim. das redes sociais cada vez mais Sim. tensas e, Verdade. Sim. e aquela ideia do preto ou branco, não é? Ou somos deste lado ou estamos deste lado da barricada. Que também é estranho, Já- depois está-se a entrar assim Claro. numa redoma um bocadinho Estamos a estranha. manipular de não é? certa forma as Sim. pessoas e a inteligência artificial tem esse tópico da ética, Sim, não é? pois Nós tem. trabalhamos Pois tem. nestas áreas, é um tópico muito relevante. E não será fácil de decidir, será fácil. de Pois não. dirimir essa parte. O que, por um lado, nós todos, enquanto pessoas, não é? Porque todos somos pessoas e somos clientes ou promotores, não é? Portanto, independentemente de onde estamos. Queremos cada vez mais as coisas mais rápidas e mais imediatas, era o que estavas a dizer. Tu, por um lado, é chato, vês sempre as mesmas coisas, mas é o que tu gostas de ver, não é? É como a história dos chatbots, é talvez a forma mais convencional e mais fácil que existe hoje de inteligência artificial, não é? Mas a verdade é que dá muita agilidade, dá rapidez no processo, dá uma facilidade. Às vezes pode criar, alguns sistemas podem criar entropia, é verdade, existem. Mas de uma forma rápida eu consigo ter ali, se calhar, aquelas respostas que, por outro lado, estaria ao telefone, num call center, ou no site à procura. Exatamente. E que a mim facilita, quando é bem feito, facilita, não é? E nós andamos cada vez numa vida mais tensa, mais rápida, mais tudo. O que não é rápido e o que não é imediato, o que é que nos acontece? Tiramos, não é? É a simplificação versus a vontade que nós também todos temos de descobrir coisas que de outra forma, se nos é tudo mostrado só o que queremos, perdemos essa... nos surpreendermos. O desafio para os marketeers é entrar depois neste mundo da inteligência artificial, porque de facto, da mesma maneira que os algoritmos das redes sociais, como estávamos a falar, e dos feeds, fazem esse condicionamento que eu continuo a ver como positivo, em função daquilo que são os interesses e os comportamentos das pessoas, o marketing com a inteligência artificial vai permitir fazer isso, que é, no fundo, apresentar-te o produto ou a solução em função do teu comportamento de compra, por exemplo. Já se vê, por exemplo, no B2C, começa-se a ver, e sem querer fazer publicidade, mas no continente, eu compro tudo online, quase tudo, e com a pandemia passei a comprar tudo, e portanto roupa, tudo. Mas uso o continente já há uma série de anos. E o continente, de facto, faz isso, que é quando eu chego ao fim do processo de compra, já fiz a minha lista de compras, já enchi o carrinho e vou pagar, ele no fim continua-me a apresentar sugestões que são com base no meu consumo. E, portanto, eu montes de vezes adiciono mais itens ao carrinho porque não me lembrava de comprar aquilo. Sim. Mas o que é que o algoritmo faz? Tu que compras sempre leite desta marca, ou que compras de 2 em 2 vezes, ou de whatever, qual for os parâmetros que estão lá programados, provavelmente devias estar a comprar agora leite, não é? Como há outros casos de consumo. Não é intrusivo, não é? É complementar, no fundo. Não, aqui até ajuda no continua a ser a inteligência artificial a condicionar, não é? Porque se quisermos ver pelo lado negativo, eu volto a dizer, eu sou completamente, até porque trabalho em tecnologia, sou completamente fã desta visão com o reconhecimento dos temas éticos que pode colocar. Mas se quisermos ver pelo lado negativo, o que é que aquilo está a fazer? Está-te a condicionar àquela marca e àquele produto. Não é? Porque é que os cupons de descontos são em determinados produtos e não são outros? Tem mais uma vez a ver com o padrão de consumo e da tua compra. E, portanto, de analogias, não é? Se compras isto, então eu vou-te oferecer isto por X% para comprares, como se vê nos outros sites de eletrónica de consumo, por exemplo, os bundles, não é? Compras isto, eu ofereço-te mais isto. Ou se compras isto e isto, vais ter um desconto especial. Isso tudo tem a ver com dados. Antigamente era feito de forma intuitiva, não é? Eu pago 2, levo 2, pago 1, não é? A lógica do mass market. Sim. Hoje em dia isso é feito com analítica. Ou seja, o produto que te é complementar ou o desconto que te é oferecido é porque faz sentido, de acordo com os teus interesses, com o teu histórico de compras, com todas essas variáveis, com o histórico do mercado. Portanto, 90% das pessoas que compram isto, normalmente compram isto, não é? Era o que a Amazon fez. Sim, quando apareceu e que foi super revolucionário, não é? Quem lê este livro também lê este. Da CRM, portanto, não é? Que era assim. Portanto, isso são tudo mecanismos de dados. E, portanto, sem dados é impossível fazer isto, só por achismo, não é? Eu costumo dizer que o achismo está a acabar no marketing e tem que acabar. A questão da intuição já era, não é? O que se calhar quem lê este livro vai gostar de ler este.
Mas ajuda muito no processo, e estavas a falar, e estava-me a lembrar até noutras marcas que já estão a usar a questão da inteligência artificial ao nível de provadores virtuais, estavas a falar da questão da roupa, não é? Ao nível de provadores virtuais, como é que eu fico com esta roupa? Ou mesmo para as senhoras de maquilhagem, ou a cor de cabelo, não é? Portanto, já há todo um... Agora, eu acho que é um bocadinho mais science fiction, mas é um bocadinho, mas há muitas coisas que é dado com dados de inteligência artificial, não é? Claro. Porque realmente é uma simulação, não é? De um rosto, como é que nós ficamos com aquilo, não é? Sim. Há uma experimentação sem experimentar. Sim, pronto, exatamente. Lá está, que ajuda neste processo do imediato. Pronto, Sim, e no fundo leva à experimentação e depois direciona a pessoa para a loja ou o que seja. Para a loja, para fazer. Sem dúvida. Há muitos exemplos que direcionam para a loja e acredito que vendam muito com base nisto. Eu acho que é mais realidade, é mais ficção científica, como disse, porque acho que ainda não é a mesma coisa, não é? Ainda não estamos no ponto de eu fazer ali uma montagem com realidade virtual de uma blazer, se fica bem ou não sei o que, ainda não é a mesma coisa. Mas diria que os dados, e voltando ao tema dos padrões de consumo, fazem muito sentido, e isso já está completamente implementado nesse tal processo de compra. Ou seja, se eu compro sempre uma camisa daquela marca, naquele tamanho, etc., é a obrigação da marca já me conhecer enquanto consumidor, ter essa informação e conseguir me dar uma tal experiência mais personalizada. E, portanto, por exemplo, online não me obriga a ir ao menu, camisas, procurar, não sei o quê, tamanho. Quer dizer, provavelmente já, se me conseguir identificar, que é esse o desafio, já me consegue oferecer o que eu vou àquele site comprar. Ou numa loja, e por isso o tema do Omnichannel tem muito a ver com isto, não é? Se for fisicamente àquela loja onde compro sempre os meus fatos, é suposto que aquelas pessoas me conheçam, independentemente de ser uma cadeia de 200 lojas. É suposto que, de alguma maneira, a marca saiba quem é o cliente e quais são os seus hábitos, o que é que gosta, o que é que não gosta, em vez de eu ter uma experiência completamente indiferenciada de vão andar por ali e vêm-me perguntar se eu quero ajuda ou uma coisa qualquer. Esse é o desafio das marcas. E faz a diferença no atendimento. Claro. E aí até já podíamos ir para outro campo, que agora se calhar para hoje já não temos tempo, que é a questão das análises preditivas, não é? Claro. Que é a questão da antecipação das tendências, não é? Exatamente. Pronto, que então faz muito impacto, não é? Eu ainda nem me estou a pensar nisso, mas realmente aquela marca já me está a dar, não é? E isto, de facto, dá aqui um boost grande, não é? Na questão da venda. Sim, é um outro mundo, não é? Todo em criação. Eu gostava de ver, terminar aqui dado que estamos no final, aqui na reta final do nosso espaço, que é a vossa perspectiva, no fundo, de uma componente essencial, especificamente neste setor, mas não só, que é como é que nós podemos complementar, no fundo, o papel do marketing no espaço empresarial é muito grande, porque vai desde a componente de ligação ao board direto para a parte institucional, posicionamento, até uma parte de negócio e o alinhamento muito direto com essa componente. E há uma coisa aqui que também tem um papel cada vez maior e que é um bocado novo neste espaço, mas que é essencial, que é a parte da atração e retenção de talento, que é um desafio, porque realmente nós temos uma clara luta por profissionais qualificados nesta área que não existem, não é? Claro. E, portanto, como é que tu vês o papel aí que nós podemos ter no marketing e também a tua perspectiva, Ricardo, para nós fecharmos aqui com chave de ouro, com este lado importantíssimo também, não é? Porque cada vez mais as pessoas têm aquela questão do Great Resignation, há montes de temas agora que têm vindo a surgir e que são importantes e muito também nesta área. Sim, eu acho que aqui de facto, sem dúvida, como referiste, o marketing tem um papel também muito importante. Primeiro porque o que é que aparece dessa empresa, não é? É muito passado pelo marketing, não é? Toda a parte da comunicação, tudo o que aparece não só no social media, na imprensa, porque se calhar mesmo até a nível de campanhas, enfim, tudo o que é conteúdo, não é? Daquilo que nós passamos está a mostrar o que é a empresa, está a mostrar a autoridade da empresa. E todos nós queremos trabalhar numa empresa de referência, não é? Uma empresa que nos diga algo, uma empresa que nós nos identifiquemos com aquela cultura, nós nos identifiquemos com aquela missão, com aqueles valores, com aquele propósito. Portanto,
toda esta comunicação que nós fazemos também tem que estar aqui embebido esses drivers, não é? Esses fatores, pronto. E depois aqui acaba por se ligar também com outras áreas, que são as áreas do employee branding, não é? E como é que nós conseguimos também captar esse talento, pronto. São usadas as redes sociais, são usados outros canais mais diretos, mesmo todo o processo, quando ainda estão nas universidades, é muito importante, não é? Que é logo a imagem da nossa empresa para com os futuros trabalhadores, os futuros colaboradores, não é? Portanto, as ações que são realizadas nas universidades já são cruciais nesse papel. Pronto. E depois há toda a parte da estratégia de retenção, não é? Muito trabalhada pela parte do employee branding, não é? Que são as ações já para a retenção de quem lá está, não é? Para que se continue a identificar com a cultura da organização, enfim, e que ajudem também a levar a empresa também a um bom porto, pronto. Depois toda a parte de comunicação interna, enfim, que é feita através de newsletters, ou ações, iniciativas, eventos. É um novo mundo. O que coloca a empresa feliz, não é? E que também faça com que nós consigamos dizer aos nossos peers que a empresa também é boa e trazermos também talento para lá, não é? Porque todos estamos também ligados, não é? É um facto. Neste momento há o tema da contratação, não é? É transversal. Eu às vezes falo com pessoas e a gente às vezes pensa que é só no IT, mas eu falo com outras pessoas e têm este mesmo desafio, sim, não é? Está complicado contratar para determinadas funções e as empresas têm que ter, de facto, aqui um papel muito determinante, como é que nós nos apresentamos à sociedade para que as pessoas também queiram vir trabalhar connosco, não é? Claro. Pronto. O processo começa antes, não é? Sim. Eu diria que, para ser rápido, que estamos mesmo em cima, não é, do tempo, o employer branding é um tema que tem que estar no marketing mais uma vez e onde o marketing é fundamental. Basta olhar para a palavra, quer dizer, a definição de employer branding basicamente é trabalharmos a marca enquanto marca empregadora e, portanto, eu pego sempre na palavra branding e no outro dia li um artigo também que falava sobre isso, que tem a ver com, se pensarmos, quem são os especialistas em marca, não é? Numa organização. Quem é que trabalha o branding de uma marca? É obviamente o departamento de marketing na vertente comercial. Então, o employer branding, porque é que é trabalhado, por exemplo, tipicamente nos recursos humanos? Não faz muito sentido, não é? Tipicamente, sim. E, portanto, hoje em dia o que estamos a assistir é essa mudança de paradigma. Ou seja, e o que dizia este artigo era exatamente isso. Nós temos que pôr os especialistas em branding a trabalhar a componente do employer branding. Portanto, o marketing tem que ter o papel central numa organização. Eu no outro dia também numa conferência falava disso. Antigamente havia aquela moda da comunicação interna, não é? E havia um departamento de comunicação interna. Eu diria que quem estiver a ouvir, se ainda tiverem no departamento de comunicação interna na vossa empresa, lamento informar-vos que estão completamente obsoletos e estão completamente fora daquilo que é o mundo. Porque a comunicação interna não é diferente da externa. Mais uma vez, as táticas e as estratégias e o pensamento estratégico tem que ser o mesmo, porque estamos a trabalhar a marca. Portanto, eu tanto trabalho a marca para vender um produto, como trabalho a marca para vender a minha marca enquanto empregador e enquanto great place to work ou o que for. E por isso, essa para mim é a grande mensagem que tem que ficar na cabeça dos gestores e das organizações. O employer branding hoje em dia é um tema capital no negócio. É fundamental olhar para este tema pelos desafios de contratação que se fala e, portanto, é fundamental que esteja no centro das preocupações dos gestores e o marketing tem que estar no centro da solução. Claro. Bem, tínhamos agora muito mais para falar. Muito mais, sim, o tempo não tocámos eventos, não tocámos um conjunto de outras coisas que são interessantes. E os eventos tenho pena, porque os eventos é também uma área muito importante e que felizmente estamos a poder voltar, não é? Mas queria agradecer-vos o estarem aqui hoje connosco e as conversas da Praia do iGroup continuam na próxima semana aqui na nossa Casa da Praia. Até para a semana no ECO.